Olá, amigos. Hoje é 20 de julho de 2025. Normalmente, desde sempre, eu escolho mensagens bíblicas, escolho o tema. Penso eu que sou inspirado para isso e posto as mensagens. Porém, dessa vez aconteceu uma coisa fora do comum. Não repare no meu cansaço, eu estou bem cansado normalmente. E aconteceu o seguinte: eu sonhei que eu costurava uma camisa em duas partes de camisas, eu misturava, costurava elas e confeccionava uma só. E nas camisas estavam escritas referências de Isaías, trechos bíblicos. Isaías e um número, uma referência, e na outra camisa, Isaías e uma outra referência. E eu costurava essas duas partes de camisa, formava uma camisa só, com essas duas referências bíblicas de leitura. E no sonho eu entendia que eu tinha que entregar para um amigo meu que é pastor de uma igreja. E no caminho eu encontrei um irmão de igreja numa casa e comentei com ele: olha, eu vou levar essa camisa lá para o pastor Rubens, que é o nome do pastor, tá aí no meu Face. E, e eu falei por esse irmão: falei, sabe qual que é a referência que está aqui? E esse irmão falou Isaías 26. E ele acertou. No sonho era aquela uma das referências mesmo. Eu falei, poxa, uma é essa aí mesmo. Confirmando uma das referências. E quando eu estava a caminho da casa da igreja desse pastor, eu vi um comércio, parecia uma padaria, um mercadinho numa esquina, e escrito Isaías 33 na parede do comércio, que era a outra referência da outra parte da camisa. Eu falei, nossa, confirmando, né? Um irmão confirmou o capítulo 26 e na parede tinha o 33, que eram justamente os dois capítulos que estavam escritos na camisa. E eu chegando lá, entreguei para ele. Só que entrei numa igreja, tava bastante gente nessa igreja, inclusive, e eu, ao invés de entregar a camisa, entregar a camisa para ele, eu escrevi essas duas referências num papel, coloquei dentro de um saquinho assim, e coloquei lá onde prega, num pequeno púlpito assim, tinha uma vitrinezinha assim, eu coloquei na vitrinezinha assim, com as referências e o cuidado de colocar dentro de um plástico, para de repente não perder, não voar. E ali eu entendi que era uma sugestão no sonho eu entendi que era uma sugestão de Deus para eu passar para ele, para que ele pregasse aquilo. E eu acordei de madrugada, era 4 e 5. Eu falei, vamos, lógico, vamos ouvir. Aí eu cheguei lá no YouTube, no celular aqui, coloquei lá Isaías 26 narrado, ouvi. Meu Deus, que palavra, não vou nem falar dessa palavra, eu não quero prolongar. E até porque é um texto longo. E depois em seguida eu ouvi o 33 também. Então eu só quero falar para vocês uma coisa. Isso parece uma loucura, mas como disse Paulo em um certo versículo, né? Suporte um pouquinho a minha loucura. Simplesmente ouçam e no silêncio, não na correria, com barulho, num silêncio, à noite, madrugada, você ouça Isaías 26 narrado e depois ouça o 33. Só ouça e me diz o que você acha dessas palavras que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha lido esses trechos. Eu conheço as histórias bíblicas desde criança, tenho priorizado ultimamente o Novo Testamento, mas Isaías eu conheço pouco, alguns trechos sobre profecias de Jesus, nunca tinha lido, ouvido esses capítulos. E resumindo, já adiantando, eu creio que isso tem a ver com os dias de hoje, por isso estou dizendo a data aqui da mensagem. A respeito do Brasil, da corrupção, dos problemas, das crises, de guerra e etc., que são histórias que já se repetiram lá atrás e agora com outros personagens, né? E interessante uma coisa, eu entendi por que aquela camisa era duas em uma, porque os dois capítulos de 26 e 33 são uma concordância, uma continuação, estão ligados um com o outro. Praticamente no 26 o profeta Isaías ele faz uma oração clamando a Deus pelas injustiças que estava havendo, e no 33 Deus responde que ia atender essa oração, ia acabar com essa situação
de injustiça, de impunidade, e ia trazer um tempo de paz e prosperidade para o povo. Então, a maneira com que. Eu podia ter aberto a Bíblia sorteadamente assim, né? E, vamos ler aqui, vamos ler aqui. Mas eu jamais ia cair em Isaías de forma alguma. Ainda mais 2 capítulos em seguida. Não, isso aí foi só num sonho que eu consegui ter essa dica. Creio eu que é uma dica. Entendeu? Então, apenas ouça com muita atenção os capítulos de Isaías 26 e depois o 33. E se você acha que essa palavra é oportuna, é interessante, curta e compartilhe. Tá joia? Pelo que eu entendi, é uma palavra que deve ser pregada para todo mundo, que os pastores devem ter uma atenção nessa. Inclusive, se você frequenta a igreja, envie para o seu pastor, quem sabe ele também confirma de pregar sobre isso, né? E eu espero, e qualquer uma pessoa de bem, espera que essas profecias de Isaías, que foram para Israel na época lá, né, também se cumpram hoje. E o fato também de colocar aqueles capítulos em uma camisa tem um significado, né? Hoje nós usamos o termo vestir a camisa, né? Defender uma causa, como você torcer por um time, você põe uma camisa, você está se identificando, se confessando, não, olha, eu torço para tal time, olha, a camisa do meu time está aqui. Então esse vestir a camisa tem um significado também.